A Comissão de Justiça, Legislação e Redação da Câmara Municipal de Bauru realizou uma reunião técnica diretamente com os operadores do direito, uma série de procuradores, representantes da FIP, do Departamento de Água e Esgoto, sobre a questão jurídica do projeto de lei que pede concessão. A procuradora Grace Zimmer é uma das representantes do corpo jurídico da Prefeitura que analisou vários pontos desse processo. A consultoria jurídica apresentou 3 ou 4 pontos iniciais que foram combatidos aqui no diálogo do contraditório desse processo. Agora é a hora de fazer essa discussão. Para que o público entenda, nós temos algumas questões que são muito difíceis de serem compreendidas lá fora. Primeiro, é de que, na opinião da consultoria jurídica, o projeto trata de uma lei ordinária, ou seja, uma lei comum, e que, por várias razões, tem lá concessão na lei orgânica, teria que ter uma alteração também na lei orgânica. Esse ponto que nós rebatemos com ele, quando a gente analisa especialmente o artigo 1º do projeto de lei que foi enviado à Câmara, nós verificamos que ele é sim um projeto aberto, né? Nós deixamos isso bem claro, ele não é um projeto vinculado a uma modelagem específica, e ele traz que a modelagem, né, quando o contrato for licitado, ele precisa respeitar todos os regramentos jurídicos, inclusive a lei orgânica do município. Então, o que ele fala, que seria o artigo 151, e que o artigo 151, ao falar em planejamento, que o planejamento do esgoto cumpre ao DAI, no entender do consultor, este projeto de lei estaria contradizendo esse artigo 151. No nosso entender, não. Por quê? Porque o planejamento é diferente da execução e, inclusive, durante, né, a leitura da lei orgânica, então se a gente for pegar a lei orgânica mais profundamente, em nenhum momento ela tira do município o poder de concessão dos serviços essenciais. Então, numa leitura conjunta da LOM, o projeto apresentado, ele não viola as disposições. O que vai acontecer nesse caso específico do artigo 151, que tem a questão do DAI? Quando o contrato for colocado à rua, o contrato não poderá prejudicar ou contrariar este artigo 151, que fala que o planejamento é do DAI. Como todo debate jurídico, aí a Procuradoria, através dos 5 procuradores, né, em um corpo jurídico, apresenta, afinal, uma sugestão do Executivo que, caso isso no ambiente aqui político permaneça, há uma saída, por exemplo, fazer uma vinculação com o próprio processo, o estudo da FIP. Isso, nós temos hoje, então, tramitando lá dentro da Procuradoria Jurídica 2 frentes. A frente que é o que nós chamamos de plano de ação, que é o que nós estamos fazendo junto do MDR da Caixa Econômica Federal, tá? Que está possibilitando a retomada da obra por uma eventual concessão. E de outro ponto, a gente tem a contratação da FIP. A FIP foi contratada para o município para fazer o estudo da modelagem. Então, o que nós sugerimos à prefeita é que, se ela assim entender e aos vereadores também ficar mais tranquilo, talvez, para análise do projeto, que haja uma emenda modificativa vinculando a autorização da concessão ao estudo que será apresentado pela FIP ao final do processo, tá? Aí uma vinculação técnica de estudo prévia ao que está sendo colocado aqui, não na matéria jurídica, mas da preocupação política, inclusive administrativa, do futuro do encaminhamento. Há uma outra preocupação da consultoria jurídica, apontando que, embora de não natureza tributária, muito específico isso, as receitas do DAI, mesmo assim, a lei de responsabilidade fiscal trataria da questão do ajuste, da sobrevivência orçamentária fiscal do DAI ao retirar recursos vinculados da tarifa de esgoto para a finalidade da concessão. Essa questão, assim, a gente tem um entendimento jurídico diferente, que não seria aí uma renúncia de receita e nem nada disso, porque a gente estaria falando de tarifa, né, preço público. A questão do DAI, da sobrevivência do DAI, a meu entender, ela é uma questão mais política do que jurídica deste projeto, porque o projeto ele retira do DAI parte da tarifa do esgoto ao longo do tempo, né, conforme a estação for colocada em funcionamento, mas ao mesmo tempo retira o serviço, então ele retira o bônus, mas ele retira o ônus. Existe, né, e nós entendemos uma preocupação, porque em razão da arrecadação do DAI
para a água, né? E nós sabemos que existe uma defasagem nisso, mas essa questão ela pode ser organizada até por meio de outra legislação, né? Que pode ser apresentada e discutida neste meio tempo, ser concedido, né? Ser autorizada a concessão, e aí de vir a lei da concessão antes de você falar em uma reorganização administrativa do DAI para a sua sobrevivência. Tem outros pontos, né, não menos importantes, mas para a concentração da questão, o procurador fica à vontade para apontar, a gente também está ouvindo os boletins, lógico, os outros colegas das duas partes, mas de que tem uma ponderação que não dá para evitar, que independentemente do julgamento político aqui da Casa da Independência, analisar a aprovação ou não, nós temos obrigações a serem cumpridas por várias frentes, Ministério Público, inclusive eventual pagamento de multas e eventual devolução de recursos que estão na obra parada. São pontos que preocupam bastante o jurídico e foi por isso, inclusive, que nós o colocamos ao final do nosso parecer. Por quê? Porque são questões que estão sobre o nosso crivo e que vão ser, né, ao fim de tudo, é uma questão jurídica. Tanto as ações de produção antecipada de provas, que nós estamos manejando tentando manejar da forma mais rápida possível para não implicar e até dar mais segurança, né, a retomada da obra. Os TACs estão aí há muito tempo e em algum momento, né, se não se retoma a obra, eles vão ser executados. Então isso também é uma questão jurídica, né, que vai acabar no jurídico, porque são relacionados, TACs relacionados a ações judiciais que nós temos suspensas. A gente tem outras questões, né, da estação de tratamento que vão cair exatamente dentro de uma análise jurídica do todo do saneamento básico em Bauru. Porque hoje Bauru, assim como os outros municípios, como foi bem esclarecido pelo Dr. Eduardo, está em déficit com aquilo que a União, sendo a detentora aí, né, das normas gerais, tem balizado para que a gente faça. Obrigado à procuradora Grace Zimmer. Você vê nos boletins sequenciais todos os apontamentos também dos outros profissionais que atuaram na reunião da Comissão da Justiça, Legislação e Redação em relação ao PL, o projeto de lei específico de autorização da concessão do tratamento de esgoto e todos os serviços complementares que integram um marco de saneamento do município, inclusive com o conteúdo da reunião na íntegra.